Bom dia, irmãos. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história na história da primeira. Eu precisaria de 2 horas, pelo menos, me deram 2 minutos. Mas a minha bisavó veio do Nordeste em 1932. Ela veio direto para a primeira igreja e depois de alguns anos veio a filha dela, a Dona Maria, minha avó, com os 5 filhos, pois tinha ficado viúva naquela época. Minha mãe foi batizada com 9 anos, em 1942, e aos 20 anos de idade ela tornou-se secretária correspondente da nossa igreja. Mais alguns anos ela tornou-se primeira secretária desta igreja, cargo que ela exerceu por mais de 30 anos. Assim como líder de adolescentes que ela era, junto com o meu pai, que também foi tesoureiro por mais de 35 anos. Ou seja, a minha casa respirava a primeira igreja batista. Era secretaria, tesouraria, pastores visitavam, tudo estava lá. Eu nasci nos adolescentes. Tinha um bercinho para mim lá na sala dos adolescentes, que era no 3º andar, e eu ficava nas reuniões, porque meus pais estavam ali, né? E assim eu quase não assisti à sociedade de crianças, porque eu estava nos adolescentes, participava das atividades dos adolescentes. Me batizei em 1965 e foi maravilhoso o dia que eu entrei nas Mensageiras do Rei. Foi feita até uma sessão extraordinária num passeio que nós estávamos fazendo. Nas Mensageiras do Rei eu aprendi a dar aulas para crianças, aprendi a falar nas congregações, subíamos morro para evangelizar, íamos nas congregações para evangelizar, e com o passar do tempo, eu me tornei professora de adolescentes. E depois de algum tempo, meu filho já crescido, eu me tornei líder dos adolescentes por mais de 10 anos e também dos jovens. Fui professora de EBD dos jovens por muito tempo, cuidei por muito tempo da cozinha da igreja, eu tinha uma equipe maravilhosa. Também fui diretora da EBD, fui 2ª e 3ª tesoureira da igreja, fui 2ª e 3ª secretária da igreja, hoje eu sou primeira secretária há algum tempo. E também dou aula na classe 60+. Hoje são os cargos que eu exerço, só porque eu tenho mais de 60. Mas tive altos e baixos na minha vida cotidiana, casamento, trabalho, perdas, mas não na igreja. A igreja sempre esteve presente na minha vida, não o prédio, mas as pessoas, o meu trabalho, a minha responsabilidade. Isso sempre me deixou alerta do que era o melhor para mim para sair de qualquer problema. Servir a Deus através da igreja foi o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe e com a minha avó. Foi a melhor coisa que eles ensinaram, servir a Deus.